vida não cessa, é fonte eterna entre a terra e o céu. Mensageiro de vida que instrui e aconselha os que estão com véu. Com palavras de luz vem trazer o caminho a Jesus, socorrer os que precisam de vida. Sol nas almas é a tua voz, que conduz com correntes de luz, evolução em vida. André Luiz, embaixador sublime, que a paz de Cristo exprime o verdadeiro amor. André Luiz, socorro em energia, que a alma contagia, imensidão de luz. André Luiz, embaixador sublime, que a paz de Cristo exprime o verdadeiro amor. André Luiz, socorro em energia, que a alma contagia, imensidão de luz. Raio de sol vem sob a tua voz, ao encorajar a conduta do irmão, caminhos de esperança, com o céu faz aliança, resgata corações. André Luiz, embaixador sublime, que a paz de Cristo exprime o verdadeiro amor. André Luiz, socorro em energia, que a alma contagia, imensidão de luz. André Luiz, embaixador sublime, que a paz de Cristo exprime o verdadeiro amor. André Luiz, socorro em energia, que a alma contagia, imensidão de luz. Oremos. Senhor Jeová, quantas vezes ainda, Senhor, prosseguimos alimentando cismas, divisões, segregando aqueles que fogem de nossos padrões, referências ou entendimento, quando falamos de fé e religião. Mas o ensinamento de Jesus é muito claro. Os seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. Nenhuma outra condição, simplesmente o amor. Nenhuma religião será capaz de nos conduzir à felicidade se abrirmos mão desse preceito ensinado por Jesus. Nenhuma doutrina poderá nos plenificar se esquecermos daquele que está ao nosso lado, de quem caminha conosco. O cristianismo é doutrina de ação e de relação, que nos ensina a agir em favor do outro, sem esperar que o mesmo suceda de retorno. É doutrina que nos convida a orar por quem nos persegue. Cristianismo é proposta de vida que nos convida a amar e compreender
compreensão, empatia, abnegação são exercícios que nos marcarão como cristãos. Se pretendemos nos dizer cristãos, o primeiro e indispensável ato a ser feito é amar o nosso próximo, construir em nós o sentimento de fraternidade, no amparo de uns pelos outros, nos sensibilizando pela dificuldade ou carência do outro, seja de ordem material, emocional ou afetiva. Sem isso, nada sentido. Que assim seja. Bom dia, irmãos. A leitura do Evangelho desta manhã está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 ao 23. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. A poesia de hoje, que se chama O Sequioso Aprendiz. Da riqueza das ilusões, deste mundo materialista, desceu às sombras da consciência, no umbral das duras lições. Perdurou 8 anos em amarguras, clamando piedade, beirando a loucura, sem compreender com verdade. Pela aflição que ao lodo colou, já plenamente entregue, estendido e rendido rogou, com emoções à flor da pele. Resgatado por Clarencio, adentrou em nosso lar, um mundo novo para recomeçar. Revestindo-se de André Luiz, o sequioso aprendiz, nos trouxe notícias de lá, para edificar os corações de cá. Apresentou os obreiros da vida eterna, ensinou os mecanismos da mediunidade, para trabalharmos em conduta terna, seguindo a agenda cristã com cumplicidade. A vida não cessa. Semeie a verdade e contribua. Cultive a bondade. Não espera, pois a vida continua. Essa linda poesia é da nossa irmã Ana Clara Barbirato. Começa a nossa palestra de hoje, né? Nosso espírito do vulto da espiritualidade, André Luiz, cheio de homenagens. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito aí um hino, uma poesia. Espero que você, André Luiz, tenha gostado e esteja feliz aqui com o nosso trabalho, pois todo ano na nossa casa espírita é feito um ciclo de palestras para tratarmos de vultos da espiritualidade. O que são vultos da espiritualidade? São entidades benfeitoras trabalhando constantemente em prol da ajuda da humanidade, em prol de ajudar a humanidade. Então a gente conta todo o trabalho, o envolvimento com o espiritismo, que teve relação em vida ou no mundo espiritual. No caso aqui do vulto de hoje, nós não temos relato da vivência de André Luiz aqui na Terra. Temos algumas suspeitas que vamos falar mais à frente, mas todo o trabalho dele foi na espiritualidade. Está sendo, ainda é, né? Mas eu digo no período aqui com Chico Xavier, ele nos trouxe uma luz muito grande por meio do conhecimento, por meio de seus registros, de seus relatos. Então, começamos hoje esse ciclo falando sobre os vultos da espiritualidade, abrindo com André Luiz, que foi um pedido dele. Ele se apresentou a Deoclésia, né, minha mãe, na semana passada, e pediu, então, que
acrescentasse o seu nome para estarmos estudando. Olha que bonito, eu fiquei tão feliz, fiquei radiante, porque realmente as obras de André Luiz têm uma importância enorme, como eu já falei, na nossa formação espírita. Porque o Pentateuco é a nossa base. O Espiritismo está lá. O conhecimento, a revelação está no Pentateuco. E com as obras psicografadas por Chico Xavier, principalmente as de André Luiz, vou estar me detendo a André Luiz justamente por ser palestra para ele, né, sobre ele. Com as obras de André Luiz, tudo que Allan Kardec nos falou, nos deixou registrado nas suas obras, nos seus livros, a gente tem aqui nos relatos de André Luiz. A gente começa a ver por experiência. Começamos a prática, né? De tudo que Allan Kardec falou. André Luiz foi extremamente fiel ao nosso codificador. Ele não inventou nada. Ele foi, como ele mesmo se designou, né? Foi e é um aprendiz. Um aprendiz da doutrina espírita, que ele conheceu já após o seu desencarne, e se aprofundou extremamente nesse conhecimento, que não pertence a uma religião, não pertence ao espiritismo. É a verdade do mundo. É a verdade espiritual. Que não temos como, por mais que existem ali os duvidosos, por mais que existem os que não creem, não tem como ser contestado. O espiritismo não tem como ser contestado. Temos que ter essa certeza e mergulhar no espiritismo. Mergulhar nas obras, tanto do Pentateuco, as obras básicas, quanto também as obras, principalmente as psicografadas por Chico Xavier. Eu faço uma comparação, né? Que o Pentateuco é como se a gente fosse a nossa formação de faculdade, nosso terceiro grau. E as obras de André Luiz, principalmente a coleção no mundo, a coleção, né? A vida no mundo espiritual, é uma especialização que a gente faz na doutrina espírita. Pela profundidade do conhecimento que sustenta que ele nos traz. André Luiz, então vamos começar aqui a falar sobre André Luiz. André Luiz, ele em vida, em sua última encarnação, ele foi um médico sanitarista e viveu no Rio de Janeiro. E quando ele desencarnou, ele foi direto para o umbral. Passou ali 8 anos no umbral, isso é relatado no livro Nosso Lar. E ele passou 8 anos no umbral até ser resgatado. Quando ele foi resgatado, por intercessão de sua mãe, Laura, ele começou então a estudar e a trabalhar, né? E com os seus estudos, com o seu trabalho, ele começou a adquirir bônus horas, nosso famoso bônus horas, que permite ali expedições, a participar de expedições, a visitar familiares e só um minuto. E ele então começou a trabalhar, começou a estudar. Como médico que foi, também deu continuidade à sua formação como aprendiz no médico e como médico na espiritualidade, né? Então, ele saiu aqui de um médico formado e reconhecido, um médico renomado, para um estagiário, um médico estagiário na espiritualidade. Porque realmente o que a gente sabe, o que a gente conhece aqui, não forma uma gota no oceano. Então, o que a gente tem, o que a gente pratica e o que somos aqui na Terra é uma parcela muito pequenininha
do que ocorre na espiritualidade e do que a gente pode alcançar na espiritualidade. Então, André Luiz, ele recomeçou quando ele foi resgatado. Então, vamos aqui. Vamos falar, então, do primeiro encontro de André Luiz com Chico Xavier. É porque eu estou olhando aqui, é que o nome da mãe de André Luiz não é Laura, agora me fugiu o nome. Se alguém souber, coloca aí nos comentários para me ajudar. Bom, vamos continuar. Então vamos contar aqui como foi esse primeiro encontro de André Luiz com Chico Xavier. Certo dia, né, em 1941, apareceu um espírito para Chico Xavier. Chico Xavier já estava no trabalho da doutrina espírita há muitos anos, e ele então, sempre conhecendo novos espíritos, né, ali se apresentou a ele uma nova personalidade, um novo espírito. Saudando, esse espírito saudou Chico Xavier, que o perguntou qual era o seu nome. Esse espírito, então, virou-se para a pessoa que estava ao lado de Chico Xavier, que era o seu irmão, estava na cama, né, dormindo, e perguntou: qual é o nome desse senhor? E Chico falou: esse é André Luiz, meu irmão. E então André Luiz disse: a partir deste momento, assim me chamo. Adquirindo ali o nome André Luiz, como disse na poesia, revestindo-se de André Luiz, de uma nova personalidade, para começar um trabalho novo, um trabalho de muita dedicação e empenho e vontade de realizar. Assim foi o primeiro contato de André Luiz com Chico Xavier, e Emmanuel falou para Chico Xavier que a partir deste momento, esse novo espírito, agora chamado de André Luiz, passaria muito e muito tempo com ele. E assim André Luiz fez, participou de todos os estudos, participou de todas as reuniões, tudo que Chico Xavier fazia em trabalho, André Luiz estava junto. E assim foi preciso, e assim percorreu-se, passou-se 700 dias, de 1941 a 1943, para que André Luiz se adaptasse à mediunidade de Chico Xavier, tivesse ali aquela relação, aquela cumplicidade para iniciar o trabalho. Começando com o primeiro livro que ele enviou, que Chico Xavier psicografou de André Luiz, o livro Nosso Lar. Que olha que interessante, hoje é dia 4 de outubro, e o Nosso Lar, né, ele começou a ser escrito no dia 3 de outubro de 1943, sendo publicado em 1944. Quero fazer um parênteses aqui, né? Lembrando também do aniversário do nosso amado Allan Kardec, que foi ontem, né? Então, as datas estão coincidindo. E eu vou, então, falar um pouquinho desse livro, Nosso Lar. Vou falar sobre esse livro tão importante, que é mundialmente conhecido. As obras de Chico Xavier, elas foram traduzidas, não a maioria, né? Não todas, mas uma grande parte dos seus livros foram traduzidos para diversos idiomas, inclusive japonês.
Então tem versão em italiano, em inglês, em alemão, em francês. E o Nosso Lar é a maior obra, juntamente com a 2000 anos, são as duas maiores obras, as mais conhecidas em todo o mundo. E o Nosso Lar é best-seller. Já foram vendidos quase 3 milhões de exemplares só no Brasil do livro Nosso Lar. Para a gente entender o impacto que esse livro causou na nossa comunidade espírita, tornando muitas pessoas espíritas, inclusive. Muitos se tornaram espírita pela leitura desse livro, Nosso Lar. Então, esse livro tornou-se ali um símbolo, uma aliança de conversão, de se render àquela verdade espiritual. E o Nosso Lar é um livro que todo espírita deve ler. Todo espírita deve ter conhecimento desse livro, que é uma obra-prima, uma obra fantástica, que faz ali o relato da experiência de André Luiz, na sua passagem pelo umbral, até adentrar o Nosso Lar. E tem muito conhecimento aqui. Muito. E todo espírita deve ler. Não vale assistir o filme Nosso Lar e achar que já tem o conhecimento dessa obra. O filme Nosso Lar foi também de grande impacto e de um resultado maravilhoso, né? Porque muitas pessoas aderiram ao movimento e pela curiosidade, né, do filme, começaram a estudar o Espiritismo e assim ler o Espiritismo. Então, no ano de 2010, em que esse livro, o filme Nosso Lar, foi lançado em 2010, devido ao filme, que foi lançado dia 3 de setembro, se eu não me engano, de 2010, devido a isso, foram vendidos, comercializados 130 mil exemplares do livro Nosso Lar, batendo todas as outras edições, que até 2019 já haviam 64 edições do livro Nosso Lar. E só em 2010, desses quase 3 milhões de exemplares, só em 2010 foram lançados ali 130 mil. Devido à procura dos interessados após assistir o filme Nosso Lar, né? Que muitos assistiram pela divulgação do filme e muitos leram antes da estreia do filme, devido à curiosidade que o anúncio desse filme causou, né? E muitos leram após assistir o filme, porque queriam realmente absorver tudo que aqui tinha. E é assim que a gente deve fazer também, né? Então, eu vou ler aqui o prefácio dessa obra. Vou ler algumas partes em que o Emmanuel fala primeiro, né? Então, vou ler aqui algumas partes, que vai estar explicando um pouquinho a respeito desse anonimato de André Luiz. Por que ele escolheu um outro nome? Por que não utilizou, né, o seu próprio nome, o nome da sua última encarnação? Porque ele viveu, né, aqui no Rio de Janeiro, na cidade, né, aqui, no século passado, tá? Em 1900 e pouco, ele desencarnou em 1900 e pouco, a sua última encarnação. Então, Emmanuel diz assim: os prefácios, em geral, apresentam autores, exaltando-lhe o mérito e comentando-lhe a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção, porque já sabia-se que ele foi um médico renomado no Rio de Janeiro. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento
e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção divina da misericórdia. Então, aqui, Emmanuel está falando a importância do anonimato. Ele está nos mostrando aqui que não tem importância nenhuma quem falou, mas sim o conteúdo que essa pessoa veio nos trazer. André Luiz não quis glória. Os benfeitores não querem glória. Eles querem trabalhar. Eles querem servir a divina misericórdia. Eles querem servir ao nosso Mestre Jesus. Eles querem nos servir, nos auxiliar dessa nossa romagem pesada e dura que enfrentamos aqui na Terra, né? André precisou, igualmente, cerrar a cortina sobre si mesmo. Olha, aqui o Emmanuel está falando acerca da renúncia de André Luiz sobre ele mesmo. É por isso que não podemos apresentar um médico terrestre, o autor humano, mas sim um novo amigo e irmão na eternidade. Olha que bonito. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, todos os títulos, todo o reconhecimento, todo o mérito que ele adquiriu aqui em vida, encarnado. Ele se despojou de tudo isso, deixou tudo para trás para começar uma nova caminhada. Uma caminhada agora, levando o nome de Jesus à frente. Inclusive a do próprio nome. Para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Nos esclarece que além dele renunciar por não querer esse mérito do que ele conquistou em vida, ele também está se despojando do próprio nome e de tudo que ele fez pelos seus entes queridos que ainda estavam vivos. Pois nessa mesma época, Chico Xavier estava sofrendo um processo da esposa de Humberto de Campos, que é o nosso irmão X. Então, Chico Xavier sofreu esse processo e foi amplamente divulgado na mídia, trazendo muitos conflitos, muita aflição. E já sabendo disso, André Luiz preferiu estar renunciando ao que ele foi para começar uma nova personalidade, se mostrar, né, como uma nova pessoa. Porque isso poderia causar também alguma dor em seus entes queridos, ou então provocar alguns outros sentimentos. Pois a esposa de Humberto de Campos, com certeza ela ficou triste por pensar, por não acreditar no espiritismo, não acreditar na vida após a morte, com certeza ela imaginou que estava usando o nome de seu marido, né? E queria também ali os créditos, né? Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Olha só. Então, André Luiz, ele já estava numa maturidade espiritual muito além do que nós estamos, que os seus familiares ainda estavam. Então, com isso, ele diz que aquele que já alcançou não deve perturbar aquele que ainda está encaminhado. Não é que não deve, não quer, não tem esse desejo, não tem essa inclinação. Reconhecemos que esse livro não é único, ele fala sobre o nosso lar. Outras entidades já comentaram a condição da vida no além. Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem intencionados nas esferas invisíveis
ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens da narrativa. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra anos atrás quando se falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? Porque André Luiz recebeu o compromisso de apresentar a espiritualidade como ela realmente é. E com isso vinham-se as novidades. Então, Emmanuel aqui diz que muitos ficaram admirados e acreditaram no nosso lar, nos relatos. E outros não, outros riram. Tiveram o livro aqui como fantasioso, como fictício. Porque André Luiz, ele traz relatos impressionantes, como, por exemplo, o aeróbus, que impressionou uma grande multidão. Que pensavam, como é possível ter um aeróbus, que isso nem existe, lá na espiritualidade? E aqui Emmanuel faz a comparação. Ué, há quantos anos atrás, só pela ideia do homem voar, não trazia ali também essa mesma reação? Até que conseguiram fazer essa invenção, esse meio de transporte que nos faz voar, que é a aviação, como fala aqui, né? E André Luiz, ele relata ali, nossa, muitas coisas, aparelhos, instrumentos da medicina que aqui ainda não havia. Relata ali as telas planas, as televisões, né? Que a gente nem fazia noção que isso poderia realmente existir. E agora nós temos, é tudo reto, tudo plano. O notebook é pequeno, o celular é fininho, a televisão é enorme e plana, não tem mais aquela bagagem atrás. Então fala aqui, né? O espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades, experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Isso é muito importante que a Emmanuel fala. Porque o espiritismo não é curiosidade. As obras de André Luiz não é curiosidade. É estudo. A linguagem de André Luiz é rebuscada, pois ele é um intelectual, foi em vida e continua sendo. Mas tudo que ele traz, todos os estudos, é para a edificação, para a nossa edificação, para trabalhar nos nossos sentimentos, depurar o nosso coração. Porque, como eu sempre falo, o conhecimento é que provoca a nossa evolução. E esse conhecimento é uma diversidade. Não é só conhecimento da ciência. Não é isso. Não é o conhecimento de como a natureza reage, como a natureza funciona. É o conhecimento do amor, conhecimento de Cristo, da ação de Cristo em nossas vidas. E tudo isso André Luiz traz pra gente. Porque cada descoberta científica que ele faz da espiritualidade, ele traz junto um ensinamento moral para aprendermos diante desses conhecimentos, dessas descobertas. Não sei se eu vou falar certo, mas Albert Einstein falou, né? A ciência sem religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Então é um complemento. Há muitos e muitos anos atrás, lá principalmente com a Revolução Francesa, foi-se quebrada essa aliança entre fé, entre religião e a ciência, que antes tudo era atribuído a Deus. E depois foi se aprimorando o conhecimento. Só que pela nossa ignorância, pelo nosso orgulho e vaidade, pela nossa ganância, ao invés de tornar um complemento,
tornou-se ali um objeto realmente de separação de Deus, um objeto da vaidade humana, porque o homem tem a necessidade de falar: eu fiz, eu criei, é meu. Isso de posse. Aí como a gente vê muita gente criticando aquela frase que colocam atrás do carro assim, né? Deus me deu. Mas materialistas, e novamente a gente recobre. Quando falamos materialista, vai muito além daquele que compra. Não estamos falando do material, estamos falando do conhecimento. O materialista que não se inspira em Deus, que não acredita na vida após a morte. Certo? Aí o materialista vira e fala: ah, Deus que trabalhou para você? Deus que recebeu seu salário? Não é mesmo? Temos que combater isso. Porque realmente foi Deus que providenciou todas as coisas. Providenciou a nossa capacidade de trabalhar. Providenciou a oportunidade do trabalho, do emprego. Ele é a providência divina. Providencia tudo que temos. O alimento de cada dia. Deus que providencia. Então, realmente, Deus que nos deu. Deus nos deu a vida, nos deu as oportunidades de crescer, de amadurecer, de ter, de aprender, de sofrer, tudo isso. Aí aqui no final, depois vocês peguem o livro para ler, que é muito importante. No final aqui desse prefácio, Emmanuel fala: guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. E que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Como eu falo, a questão maior não é a religião, mas o que fazemos dela. Qual é a transformação que ela vai nos promover? E ela só promove se a gente se abrir para isso. Então, o que importa é o que vamos fazer do conhecimento, o que vamos fazer das oportunidades, o que vamos fazer da leitura do livro Nosso Lar, assim como todos os outros, tantos outros, e da codificação também. E eu vou continuar agora a mensagem que André Luiz nos deixa aqui no livro Nosso Lar. Só esses dois prefácios a gente já transpira a luz desse trabalho que André Luiz foi responsável por trazer, né? A vida não cessa. André Luiz começa a sua mensagem falando exatamente isso. A vida não cessa. Isso aqui ele falou isso justamente porque foi a primeira coisa que ele aprendeu após o seu desencarne. Que a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Olha que profundo o que André Luiz fala aqui sobre o que ele aprendeu após desencarnar. Porque, como eu falei, ele não era espírita. Ele não conheceu o espiritismo em vida aqui. Claro, ouviu falar. O espiritismo ele já havia nascido, né? Há muito tempo. Chico Xavier já estava ali com seus escritos, com as suas psicografias. E então, mas ele não aderiu a esse movimento. Ele só foi descobrir quando desencarnou. E então ele fala isso, que a vida é eterna. E a morte é o jogo escuro das ilusões. É um jogo, porque é o que a gente pensa aqui na Terra, quem não crê, né? Que a vida acaba com a morte.
Mas não, isso é uma ilusão. O grande rio tem seu trajeto, antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. É fácil morrer, é simples morrer. Agora, permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos, nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. As coisas não se resolvem no cerrar dos olhos. Quando a gente desencarna, não é decidido, vamos para o céu, viver a felicidade. E se surpreendeu. Ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. Então é preciso a gente caminhar, adentrarmos antes de fazermos a travessia para a espiritualidade. Aí ele diz aqui uma coisa muito bonita. Ele fala assim. Antes ele fala. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Aí ele diz. Uma existência é um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Então ele faz aqui a comparação do que vivenciamos aqui na Terra em relação ao que há na espiritualidade, em relação à vida eterna, em relação à nossa romagem espiritual. Então, tudo que a gente vivencia aqui é pouco, é Compara aqui, né? O nosso século, um século, ou seja, 100 anos, ele compara com um dia. Então, o corpo é somente uma veste. Teremos muitos e muitos outros. Assim como a gente troca de roupa todos os dias, o nosso espírito, em comparação à vida espiritual, a gente também troca de roupa sempre. Cada reencarnação, estamos revestindo ali, utilizando um novo corpo. Um serviço é só uma experiência de muitas outras que temos que passar. Um triunfo é só uma aquisição. E uma morte é um sopro renovador. O sopro, o que representa o sopro? Sopro representa a vida, como está lá na Gênesis, no primeiro livro da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento. Fala que Deus deu a vida ao homem com o soprar em suas narinas. Então, o sopro representa a vida. E aqui ele fala que a morte é o sopro renovador. Por que renovador? Justamente porque abre os nossos olhos, retira o véu da ilusão que carregamos aqui durante a vida carnal. Expande a nossa consciência e nos faz rever o que fazemos aqui, o que fizemos aqui. Então, por isso renova. Porque a gente passa pelo arrependimento. Não existe um espírito, uma pessoa sequer, que após desencarnar, não passe pela experiência, pelo sentimento do arrependimento. Porque é o arrependimento que nos leva a um umbral.
Já aprendemos que o umbral serve justamente para a gente depurar a nossa consciência que está pesada pelos nossos arrependimentos, pelas nossas falhas. E mais cedo ou mais tarde, nós vamos entender que a dor que enfrentamos pós a morte é justamente esse arrependimento. Qualquer outro, a gente pode dar qualquer outro nome, mas o arrependimento está lá. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? André Luiz nos questiona. E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e positivas definidas. Não existe isso. Ai, por toda parte os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. Olha que forte isso, né? Analfabetos do espírito. Justamente do que Emmanuel falou no prefácio. A falta da espiritualidade, que é o que nos eleva. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. É o vazio, em que a gente fala, mas não vem do coração. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meu amigo, manifestamo-nos juntos a vós outros, no anonimato que obedece à caridade fraternal, como já falamos, em respeito aos seus familiares, né, principalmente. A existência humana apresenta a grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda a toda a verdade. Não somos amadurecidos para isso. Aliás, não nos interessa agora senão a experiência profunda com seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos, na senda da realização espiritual, e que compreendem conosco que o espírito sopra onde quer. Olha que bonito. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão, atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardarei semelhantes valores comigo, a vosso respeito no santuário do coração. Que o nosso Senhor nos abençoe. Então esse é o prefácio, que é muito profundo. Só o prefácio dá uma palestra inteira, né? Para a gente ver o conteúdo e a profundidade da missão de André Luiz. Ele foi escolhido para trazer as notícias do mundo de lá, como diz a nossa poesia, né? Nos trouxe notícias de lá para edificar os corações de cá. Não é conhecimento puro de ciência, não. É depuração dos sentimentos. É a crença na vida espiritual. Ele trouxe todo esse conteúdo para que a gente saísse da infantilidade das nossas crenças, da religiosidade, como disse Emmanuel aqui também nesse livro. É hora de amadurecer. E temos que amadurecer com a leitura. Não é duvidar do que os espíritos nos trazem, mas ter a certeza que se nos trouxe é porque é o momento de nos modificar, de trabalhar em cima disso. Então eu vou ler aqui algumas das obras de André Luiz. Então ele enviou para Chico Xavier o livro Nosso Lar,
E completando que vou falar primeiro a coleção do mundo espiritual. Então, primeiro livro nosso lá, dando sequência a essa coleção da vida no mundo espiritual, ele enviou Os Mensageiros, Missionários da Luz, e aqui no Missionários da Luz tem assim uma inovação imensa que causou impacto aqui na nossa ciência mesmo. Porque André Luiz, ele traz ali conhecimento a respeito da glândula pineal. Logo aqui nos primeiros capítulos, se eu não me engano, no capítulo 2 do livro Missionários da Luz, deixa eu ver aqui, acho que é o 2, que o título é A Epífise, que é a mesma coisa que a glândula pineal. Então aqui vem trazendo que a glândula pineal é o responsável por nos conectar com a espiritualidade. Promove muito mais do que a ciência aqui entendeu. Porque dizia ali, né, que a glândula pineal, ela desenvolvia ali na puberdade e trabalhava só em cima ali da sexualidade, né? Freud trabalhou muito isso também. E André Luiz veio trazendo informações valiosas a respeito da glândula pineal. Que só muitos anos depois, isso causou um rebuliço na ciência, né? E só muitos anos depois é que foi realmente comprovado que a glândula pineal tem ação durante toda a nossa vida. E sabemos que ela é o canal da mediunidade, a glândula pineal é o canal da mediunidade. Tanto da mediunidade ostensiva, quanto também da intuição, da inspiração que recebemos. Certo? Então tem que ler aqui para a gente entender. Depois vocês leem aí o capítulo 2 para entender sobre a glândula pineal. E hoje em dia, olha que interessante. As obras de André Luiz que compõem essa coleção, que tem 13 livros, essa coleção é estudada em dissertações de mestrado, doutorado. Olha só. Muitos médicos se apoiaram aqui nesses escritos para se aprofundar na pesquisa da glândula pineal. E hoje em dia já tem uma concepção, uma definição completamente diferente do que se havia antes, né? Então, Missionários da Luz, depois Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação. Nossa, Libertação é um livro incrível também. Até o livro 5º a gente já leu, né? Né, Tia Cineia? Já estudamos na nossa casa espírita, né? E aqui o livro 6 dessa coleção Libertação é muito interessante. Porque no livro nosso lá, André Luiz, ele conta acerca dessa colônia espiritual, que é uma colônia organizada, uma colônia edificada, que é comandada ali por benfeitores espirituais de altíssimo escalão, que estão sempre ali. Temos a nossa veneranda, né? Que André Luiz apresenta aqui no nosso lar. E o livro Libertação vai nos apresentar uma colônia umbralina, mostrando ali o funcionamento, como é uma colônia carregada, por quem é chefiada, o que acontece com os recém-chegados a essa colônia. Muito interessante o livro Libertação. Depois tem Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino, que nós acabamos de estudar pelo WhatsApp, né? Em áudio. Terminando com E a Vida Continua. O livro Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, porque assim, esses 13 livros foram relatos, né? Que André Luiz, ele se coloca ali na posição de estagiário, de aprendiz e de repórter. Que vai fazer o relato das suas expedições missionárias, em que ele ia não como mentor, mas sim como colaborador. Então, além de André Luiz, outros estavam presentes que chefiavam ali as expedições.
E o livro Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade são livros mais profundos, principalmente Evolução em Dois Mundos, que é uma escrita diferente, não é uma escrita romanceada. É um livro de estudo com tópicos que vai ali trabalhando cada questão que André Luiz já abordou nos outros livros, nos outros 11 livros. Então, se você quer entender um pouco mais bônus horas, vá lá no livro Evolução em Dois Mundos que você vai encontrar. Eu falei bônus horas porque, né? Citei aqui, mas uma diversidade de outras nomenclaturas utilizadas ali por André Luiz, né? Temos também a Agenda Cristã, e todos esses livros, os 14 livros agora que eu falei, foram psicografados por Chico Xavier, sendo que Evolução em Dois Mundos, Sexo e Destino, eu acho que tem algum outro também, em parceria com o Valdo Vieira, tá? E a Agenda Cristã, gente, esse livro é maravilhoso, a Agenda Cristã, de André Luiz, né? Em que ele vem trazendo mensagens de edificar nossa moral. Então, ele é médico, só falou de ciência? Não, ele falou do evangelho. E aqui traz um roteiro de vida, é uma agenda mesmo, para ver o que você vai fazer a cada dia. Coloca aí, essa é a sua agenda. Essas são as anotações importantes que você deve estar se recordando a cada dia. Esse é o seu compromisso. A gente não marca na nossa agenda o que vamos fazer hoje, amanhã, qual é o compromisso que temos. Então, esse é o nosso verdadeiro compromisso. Compromisso com o evangelho, compromisso com a nossa conduta. Conduta espírita, né? Também psicografado por André Luiz, também nos diz realmente como devemos nos portar. Porque, como já está escrito, quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. E nós, espíritas, temos um compromisso redobrado, multiplicado, triplicado. Porque olha quanto conhecimento nós temos acerca da espiritualidade, acerca da lei de causa e efeito, acerca do compromisso da reencarnação. Olha quanto conhecimento nós temos e por tudo isso seremos cobrados. E lá no livro Conduta Espírita, que foi psicografado por Valdo Vieira, vai trazer ali. Então, tem lá assim, muitos capítulos curtinhos, fácil de ler. Um por dia a gente consegue ler o livro, rapidinho. Então vai falar ali, né? Não é assim o título, mas, por exemplo, como se portar diante de diversidade de coisas, né? Que acontece no nosso dia a dia. Como nos portar com a saudade, como nos comportar, né? O que fazer diante um pedido, uma ofensa, tudo isso. Vai nos trazer também ali um roteiro. Temos também o livro Desobsessão, que aí ele foi do Espírito André Luiz, psicografado em parceria por Chico Xavier e em parceria com o Valdo Vieira. E aqui, Nossa Senhora, é como se ele encerrasse ali essa coleção do mundo espiritual, a vida no mundo espiritual, nos dando ali todo sistematizando o que devemos fazer nesse processo. Nos processos da reunião mediúnica, porque André Luiz, na sua coleção, ele relatou as reuniões mediúnicas que ele participou. Então, aqui ele vai fazer todo esse ensinamento sobre a preparação que nós devemos ter, a alimentação que devemos ter. Inclusive, no livro Em Dois Mundos também fala, Evolução em Dois Mundos também vai falar sobre a alimentação espiritual, tudo isso. E aqui vai falar alimentação para o encarnado, né? Fala demais, fala sobre até mesmo a iluminação, qual luz adequada para se ter, né, nessas reuniões, né? Então, é um livro muito instrutivo, que todo espírita, principalmente trabalhador de mesa mediúnica, deve ler, né? Fora isso, também tem o livro Sinal Verde, Meditações Diárias. Meditações diárias é de uma coleção, então tem meditações diárias de Emmanuel,
de Dr. Bezerra de Menezes e outros espíritos. E tem ali também o de André Luiz. E também tem um livro psicografado por Valdo Vieira chamado Almas em Luz, que é muito edificante também, né? Então a nossa palestra já chegou ao fim, gente. São 10h08. E eu só quero encerrar falando aqui, né? Sobre as possíveis personalidades de André Luiz. Não existe um consenso, porque, como falou, trabalhou-se em anonimato, e assim foi preciso ser. E Chico Xavier nunca confirmou publicamente a personalidade de André Luiz, sendo que temos relatos de pessoas que conviveram com Chico Xavier, que ouviram que Chico Xavier disse para essas pessoas que ele convivia, amigos íntimos, né, que ele foi Carlos Chagas. Mas ele nunca falou isso publicamente, então a gente não pode afirmar com 100% de certeza. Mas existe ali, né, as suspeitas dele ter sido ou Carlos Chagas, ou Oswaldo Cruz, que é ainda mais conhecido, né, o Instituto Oswaldo Cruz. Carlos Chagas, ele é conhecido por ter descoberto a doença de Chagas. Ou então o médico também, Faustino Esposel. Então, Carlos Chagas, ele foi um médico sanitarista, cientista. Ele nasceu em Minas Gerais e viveu grande parte de sua vida no Rio de Janeiro, comandando ali campanhas de vacinação contra a febre amarela e outras doenças, né, transmitidas ali por mosquitos, né? E ele ficou bastante conhecido por ter descoberto essa doença, que é transmitida pelo inseto barbeiro. Mas ele não deu o nome dessa doença de Chagas, não. Isso foi depois as pessoas que colocaram. Ele fez uma homenagem a Oswaldo Cruz, colocando o nome dessa doença de Trypanosoma cruzi. Aí o cruzi vem de Oswaldo Cruz, né? E ali ele foi ali o responsável por descobrir essa doença, e a partir dessa descoberta solucionou o problema da doença que o Rio de Janeiro, do surto, né, que o Rio de Janeiro estava enfrentando e que não tinha higiene nenhuma, né? O Rio de Janeiro naquela época era apontado como uma das cidades mais sujas do mundo. E a partir desse trabalho, ela foi ali conquistando um controle acerca das doenças que havia muito, né? E o Oswaldo Cruz também teve um grande papel nesse controle. Ele nasceu antes, né, então vamos lá. Carlos Chagas, ele nasceu em 1879 e desencarnou em 1934. E o Oswaldo Cruz, ele desencarnou em 1917. Oswaldo Cruz chegou a ser prefeito de Petrópolis, mas devido a uma insuficiência renal, ele desencarnou no ano seguinte, não conseguindo ali cumprir o seu mandato. E Oswaldo Cruz é conhecido, ele foi também diretor da saúde pública, diretor-geral da saúde pública, né? E aí, vocês lembram lá na história que fala sobre a revolta da vacina? Foi devido à consciência que ele tinha das pessoas terem que tomar vacina, mas as pessoas não tinham esse entendimento, e aí foi provocada ali a revolta da vacina, porque eles não queriam receber a vacina, pois pensavam que seria ali um veneno que a prefeitura estaria aplicando neles para fazer o controle de natalidade, né? E então o controle ali demográfico, né? E ali Oswaldo Cruz, ele sugeriu a ideia de que a vacina fosse obrigatória e causou esse rebuliço. Mas a ideia mais aceitável é que André Luiz tenha sido Carlos Chagas, tá? Mas a gente não pode comprovar. E o que é certo, o que é mais importante, foi o seu trabalho na espiritualidade como André Luiz. E é essa personalidade que a gente tem que guardar em nossa mente e em nossos sentimentos. André Luiz, que ele se revestiu dessa personalidade, ele aderiu esse nome,
irmão de Chico Xavier, que ele escolheu ali na hora. E então psicografou todas essas obras tão importantes que nos traz luz, nos traz constantemente luz às nossas mentes, porque clareia as nossas ideias. Quando, a cada livro que a gente lê de André Luiz, a gente fica abrindo a boca diversas vezes. E é tão bom a leitura desses livros que a gente quer compartilhar com qualquer pessoa que a gente encontrar. Até com quem não é espírita, a gente quer falar sobre, queremos falar sempre. Então, os livros de André Luiz, quem já leu ali, entende o que eu estou falando sobre essa nossa reação. A gente fica, meu Deus, surpreso com cada coisa, ao mesmo tempo se sentindo ali acolhido e amparado e vendo a grandiosidade de Jesus e de todos os benfeitores, da organização que o mundo espiritual tem em seus planejamentos. E a gente pensa que, muitas das vezes, a gente pensa que está desamparado e não estamos. Assim como no livro Nosso Lar, no capítulo 1, André Luiz relata ali os seus 8 anos, brevemente, porque ele diz, né, que ele já não sabe mais se passou algum tempo, onde está. Ele não entende, ele não compreende. Então, ali, no umbral em que ele passou esses 8 anos, ele fica ali, né, ele fala dos seus cabelos desgrenhados e já a barba enorme, de tanto tempo que se passou, mas ele não faz ideia, não faz noção que já havia se passado 8 anos, mas que estava ali valendo como uma eternidade. E ele se alimentou da lama, do lodo, das folhagens agrestes, até que de tempos em tempos caíam filetes de água em que ele disputava com outros espíritos, tão atormentado quanto André Luiz estava. E com isso, até que ele passa por toda essa dor, por toda essa aflição, e sempre pedia por ajuda, mas não era com verdade. Não era ali um pedido de ajuda que ele sentia o poder de Deus. Não. Até que em determinado momento que ele já não tinha forças para mais nada, pois ele tinha sempre que fugir dos espíritos que iam atrás dele, chamando-o de suicida. Até que finalmente ele sentiu e fez a oração. Ele rogou ao Criador da natureza, assim ele chamou, pois ele em vida não tinha ali intimidade com a religião. Ele conta que conhecia partes do Antigo Testamento, mas ele não vivenciava, ele não praticava. Naquele momento em que ele realmente fez a oração com sinceridade, com dedicação, em que ele realmente se elevou, os céus se abriram para ele. Clarencio, todos os dias, ia no umbral tentar recolher André Luiz, mas não conseguia, porque André Luiz ainda estava ali envolvido nos seus fluidos materialistas, em suas dúvidas, em seus questionamentos. Mas nesse momento que ele orou com sinceridade, Clarencio conseguiu resgatá-lo e falou: coragem, meu amigo, você não está desamparado. E era assim que André Luiz se sentia desamparado. E quantas vezes nós não nos sentimos desamparados e questionamos: o mentor está nos vendo? O mentor está me vendo? Porque olha o que está acontecendo na minha vida. Como que ele pode deixar isso acontecer? Nossa, não vamos cair nesse sentimento de revolta, nesse sentimento de desamparo. Porque o mentor, eu digo o nosso mentor Paulo de Tarso, porque ele é o que está pertinho de nós, junto com os benfeitores, irmão Vigílio, irmã Ismália, irmão Dan, irmão Paulino, tantos outros irmãos, né, doutora Raquel. Está sempre nos amparando. Como nós estudamos no livro dos médiuns, né? Vai depender da gente se abrir para aquela comunicação. Se o nosso coração está na tempestade, a gente não vai ouvir, a gente não vai ver. É preciso, então, orar com sinceridade, com fervor, para que a gente consiga estabelecer esse canal de comunicação que é a ponte de Jacó com o mundo espiritual, para estar recebendo as bênçãos, para estar entendendo e vendo o amparo da espiritualidade que não
não para jamais, não cessa nunca. Estão sempre conosco, nos aguardando o nosso despertar. E André Luiz veio nos mostrar tudo isso, porque ele passou por tudo e nos relatou. Então ele passou pelo umbral, ele passou pela experiência de adentrar o nosso lar e ver ali que tudo que ele tinha conquistado na terra não valeu de nada, porque o que importa é a nossa moral, é o que fazemos ao próximo, isso é o que importa. Então ele começou de baixo, varrendo o chão do hospital de lá, né? Que é onde chegavam os recém-recolhidos. Começou a varrer o chão, limpando. Os seus conhecimentos médicos não foram ali necessitados. Até que ele se tornou o embaixador da espiritualidade. O representante por trazer as notícias de lá. Notícias de mentores espirituais elevados. Então ele foi esse responsável. E nós temos muito que agradecer a André Luiz por todo esse conteúdo. Não só o conteúdo dos relatos de suas expedições, mas também de mensagens que edificam, como eu falei aqui, agenda cristã, conduta espírita. Sinal Verde, nossa, são livros que edificam muito, edifica a alma e nos transporta para além dessa vida espiritual. Nos ensina a sentir a oração. Nos ensina que a oração não é palavra jogada ao léu. Não é ladainha. Oração não é ladainha. Oração é sentimento. Assim como a religião não é o que a gente pratica, é o que ela causa em nosso interior. Bom, vou então encerrar nossa palestra de hoje. Já avancei bastante, mas eu espero que vocês tenham sentido tudo que eu senti com o estudo sobre André Luiz, que eu já havia sentido há muito tempo, desde que eu iniciei a fazer as leituras desse espírito, né? Desse espírito lindo e maravilhoso que está aqui. Então, que está como nós, né? Romando ainda, aprendendo ainda. Ele se diz aprendiz, mas, como eu disse, é um grande professor para nós, ainda leigos, ainda pequeninos. Que fiquemos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e procuremos estar estudando as obras de André Luiz. Vou colocar agora nosso hino de encerramento para louvarmos ao nosso Senhor, louvarmos a André Luiz também, e depois a nossa oração realizada, né, pela nossa irmã Carla. Que assim seja a todos e um bom domingo. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado,
compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Oremos. Irmãos, em cada situação do caminho, é possível registrar o chamamento celeste. No lar, onde surgem problemas difíceis, diante de um desconhecido que pede cooperação, à frente do adversário que espera entendimento e tolerância, ao lado do enfermo que aguarda assistência e carinho, à face do ignorante que reclama socorro e ensinamento, junto à criança que roga bondade e compreensão. Por onde formos, Jesus nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Nas menores experiências, seja no trabalho, no lazer, no lar ou na via pública, o Mestre nos convida ao exercício incessante do bem. Encontramos no mundo o santuário da fé e na humanidade a sua própria família. Ouçamos então o chamado do Senhor, procurando segui-lo com fidelidade hoje e sempre. Sabemos que é necessário coragem para fazer e refazer o bem, tentar e repetir as experiências sacrificiais pela fraternidade, pensando no amanhã feliz da humanidade. E essa coragem, irmãos, encontra-se em germe em todos os homens. É preciso desenvolvê-la mediante os exercícios do dever, sem queixa, sem lamentação, sem rebeldia, sem esperança de retributo. Jesus, abandonado, traído e negado, no auge do testemunho, teve a coragem de nos perdoar e prosseguir nos amando até hoje. Permanecemos então em nossa tarefa, por menor que nos pareça. Que assim seja.